campanha, vocês sabem. Vamos começar a campanha chamada Nascidas do Espírito. Nós vamos começar numa palavra que eu amo pregar, que é a conversa de Jesus com Nicodemos. Vocês já me ouviram pregar sobre elas várias vezes, eu vou pregar de novo. Nicodemos, eu vou começar aqui no capítulo 2 de João. Diz assim aqui, João 2:23, diz: estando ele, Jesus, em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Por que essa informação é importante para nós que vamos adentrar uma dimensão profética? Porque eu já ensinei para vocês que as festas bíblicas são portais, certo? Então aqui essa informação ela diz respeito a isso. Estavam os dias da Páscoa, então estava para se abrir um portal. O Senhor entrega aqui para Nicodemos uma informação de portal, uma informação que abre uma dimensão. Qual dimensão? A dimensão que é aberta no portal da Páscoa, que é uma dimensão específica, que tem a ver com acessar o mundo espiritual, que tem a ver com acessar a ressurreição, que tem a ver com acessar a vida, que tem a ver com libertação. Certo? Jesus está aqui fazendo muitos milagres, né? Então diz aqui, ó, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O que é que essa informação também é muito importante? Que uma coisa é eu conhecer os milagres do Senhor Jesus. Uma coisa é Jesus me confiar os seus favores. Uma coisa é Jesus me confiar os seus sinais. Outra coisa é Jesus se confiar a mim. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Jesus entregou muitos sinais para que muitos daqueles crescem em Deus. Mas ele não se confiou a essas pessoas porque os conhecia. Então, essa é outra informação importante. Quando nós estamos às portas de um portal, todo portal espiritual, especificamente esse aqui da Páscoa, que vai fazer diferença entre este mundo e o mundo espiritual, entre o Egito e o mundo espiritual, entre as coisas deste mundo e as coisas eternas, Jesus faz distinção aqui. As coisas deste mundo eu estou distribuindo para vocês. Mas aquilo que é verdadeiramente o grande presente, não. Porque o grande tesouro não estava nas bênçãos que Jesus entregou para aquelas pessoas. O grande tesouro estava dentro do próprio Jesus. E a Bíblia diz aqui, ó, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Esse versículo é a mesma coisa quando Jesus fala assim, muitos vão chegar e vão falar, mas Jesus, eu fiz milagres em teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Jesus fala, mas eu não te conheço. Então nós podemos acessar muitos milagres de Jesus, sem nunca conhecê-lo verdadeiramente. E o que nós estamos buscando aqui nessa campanha, é o que está escondido dentro de Jesus, que Jesus não compartilhou com aqueles homens. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Esse trecho é tão lindo, ele é tão introdutório à conversa de Nicodemos, porque Jesus vai falar o que para Nicodemos? Sobre uma natureza espiritual, não é? Então ele faz um contraponto aqui, falando sobre o que é a natureza humana e o quanto o Senhor conhece a natureza humana. Aí começa a conversa com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Pausa.
Nós muitas vezes olhamos para Nicodemos como se Nicodemos fosse meio retardado ao fazer essa pergunta. Como se Nicodemos não entendesse nada das coisas espirituais. Como se Nicodemos não conseguisse acessar o que Jesus estava conversando. Só que nós precisamos considerar as informações que foram dadas antes. Que a Bíblia diz que Nicodemos era um mestre. E Jesus, quando se apresenta para ele, se apresenta na linguagem dele. Então Jesus traz para ele uma linguagem muito conhecida, que era a linguagem em que Nicodemos era formado, que era a linguagem das parábolas, que era uma linguagem simbólica. Então Jesus começa uma conversa com Nicodemos dentro da realidade que Nicodemos podia entender. Então Nicodemos fala o seguinte, Nicodemos procura ele de noite e fala, olha, eu sou mestre na religião e eu sei que você é de Deus, porque se Deus não fosse com você, você não podia fazer essas coisas. Aí Jesus responde para ele, em verdade, Nicodemos, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus fala para ele, olha, na verdade, Nicodemos, o que eu estou trazendo é uma religião diferente dessa que você conhece. Não é essa que você conhece. Você vai ter que nascer de novo dentro desta visão que eu estou trazendo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Nicodemos falou, eu sei que você se encaixa dentro daquele que nós estamos esperando. Mas eu não estou bem certo disso ainda. Por isso eu vim de noite conversar com você. Porque eu não tenho estrutura para bancar muito bem isso. Jesus responde para ele, olha Nicodemos, não é simplesmente bancar. Você vai ter que virar outra pessoa. Completamente diferente. Do contrário, você não vai ver o que eu estou trazendo. Porque isso que eu mostrei aqui é nada. Aí Nicodemos responde. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Por que a questão do ventre aqui é tão importante? Na religião judaica, o que define uma pessoa ser judeu é o ventre que ele nasce, e não o esperma de onde ele vem. Então, por exemplo, um homem judeu fecunda uma mulher que não é judia, quem nasce daquele ventre não é judeu. O que determina a sua descendência judaica é o ventre que você nasceu. O ventre tem que ter o sangue judeu. Então, entenda que ele não estava falando aqui de nascer de um corpo de mulher. Ele estava falando de nascer de uma religião. E ele fala, como é que eu, depois de velho, dentro de toda essa estrutura religiosa, posso nascer de novo? Jesus, cadê? Respondeu Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus está conversando com Nicodemos sobre algo que ele conhecia. Não é sobre algo que Nicodemos não conhecia. Às vezes a gente fala, nossa, Jesus estava falando algo para Nicodemos que Nicodemos não tinha o menor entendimento. Mas na verdade Nicodemos estava entendendo perfeitamente o que Jesus estava falando. Ele não estava tendo a revelação espiritual, mas Jesus não estava conversando ainda sobre a revelação. Jesus estava conversando sobre a disposição dele para receber a revelação. O que estava em conversa aqui era, será, Nicodemos, que você tem disposição para abrir mão de tudo que você sabe e de quem você é nessa religião, para começar desde o comecinho numa nova visão? É essa a pergunta para Jesus. Porque o que eu estou trazendo, Nicodemos, é novo.
Não é nada daquilo que você conhece. Imagine vocês que já estão mais acostumadas com a visão apostólica, é a mesma coisa da gente chegar com um pastorzão que tem uma igreja pá, não sei o quê, que começa a se interessar pelo apostólico, coisa que muitas vezes acontece, e vem e nos procura no secreto. Eu recebo muitos contatos de pastores que falam para mim assim: pastora, você não tem aí algum vídeo, algum material sobre paternidade para me indicar? O que quer dizer isso? Quer dizer, eu estou assistindo isso, meu espírito está entendendo essa conversa, eu vejo esses seus vídeos aí sobre paternidade, mas é o seguinte, eu sou um pastorzão, meu. Eu não vou chegar e vou me submeter a isso daí. Você me manda no inbox uma indicação dos livros, sem ninguém ficar sabendo, para eu entender o que é esse negócio de paternidade. Agora, você que entende um pouquinho do apostólico, dá para entrar para o apostólico por essa porta? Não. Nicodemos também não queria entrar pela porta que Jesus estava propondo. Era essa conversa que estava acontecendo aqui. Que Nicodemos se libertasse de uma estrutura. Jesus estava falando com Nicodemos tudo o que nós conversamos aqui no final desta campanha, sobre o nosso orgulho espiritual, para que a gente possa receber novidade de vida. Jesus estava propondo para Nicodemos que ele teria que abrir mão de ser o mestre em toda uma estrutura espiritual, para que ele pudesse adentrar em algo que ele meio que percebeu. E Jesus também estava falando para Nicodemos de uma promessa que ele conhecia. Porque essa citação de Jesus aqui, você precisa nascer da água e do Espírito, é a citação das Escrituras para Nicodemos. Jesus está falando: Nicodemos, lembra daquela passagem que a gente já vai ler? Eu sou o cumprimento dessa passagem. Era essa conversa que eles estavam tendo. Que conversa, que passagem é essa? A passagem que está no livro de Ezequiel. Abre aí o livro de Ezequiel. Vocês estão compreendendo, meus amores? Sim. Sim? Ezequiel, capítulo 36. No capítulo 36, o Senhor fala a partir do versículo 16 de uma promessa. Qual promessa? A restauração de Israel. Então ele diz que vai chegar um dia que ele vai restaurar Israel. E aí, a partir do versículo 25, ele começa a dizer como ele vai restaurar Israel. Entenda, Nicodemos era mestre nisso que nós vamos ler. Não existia o Novo Testamento quando Jesus conversou com Nicodemos. Toda a escritura que Nicodemos era mestre era do Antigo Testamento. Então Jesus conversa com ele naquilo que ele é mestre. Por isso Jesus usa a expressão nascer da água e do Espírito, se referindo ao cumprimento de uma promessa, a promessa da restauração de Israel. Porque Nicodemos foi procurar Jesus para perguntar: será que você é aquele que nós devíamos esperar? Através de quem se dará a restauração de Israel? Antes eu preciso ter certeza, não vou me expor assim em público andando com você sem antes eu ter certeza. Jesus fala: Nicodemos, você não vai poder ter certeza assim. Você vai ter que abrir mão do conhecimento que você tem e se dispor a ter o conhecimento que eu tenho para te dar. Eu só vou te dar uma dica: tem que ser da água e do Espírito. Porque Nicodemos, lembrando dessa passagem que a gente vai ler, teria recebido uma confirmação. Qual passagem? Versículo 25. Deus falando: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis.
Essa aqui é a referência que Jesus estava fazendo quando falou para Nicodemos. Nicodemos, para você poder entender isso que eu trago, vai ter que acontecer aquele negócio da água e do Espírito. É esse o nascer de novo que Jesus está falando com Nicodemos. Agora, por que eu estou falando isso aqui de maneira tão incisiva para vocês? Porque hoje o povo evangélico está preso dentro de uma outra prisão, que não é de Nicodemos. Qual é a prisão que o evangélico está preso? A compreensão de que se batizar nas águas e receber Jesus é nascer de novo. Porque daí a religião, ela é sempre uma prisão. E ela vai se adaptando às épocas. Porque a religião é o que nos separa de Deus. Vocês estão entendendo? Então, o que nós precisamos desconstruir? Por que eu desconstruí com vocês o que Jesus estava desconstruindo em Nicodemos? Para abrir espaço para desconstruir em vocês as suas próprias ilusões. Por quê? Porque você também tem uma concepção do que é nascer de novo. E é uma concepção baseada numa mente natural. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui, quem aqui nasceu de novo? Talvez a grande maioria levante a mão. Porque vai falar, eu acho que eu nasci, né? Porque afinal, eu não recebi Jesus, eu não sou nova criatura. Mas por que no seu dia a dia, você não é essa nova criatura? Então tem duas, tem a Ruth e a Raquel dentro da gente. E aí tem horas a gente fica na Ruth e tem horas a gente fica na Raquel. Isso é só de quem é de antigamente. O exemplo que eu estou falando. Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é que são pensamentos que a gente não consegue concluir muito bem. Porque o que é exatamente nascer de novo? É um determinado momento? Aí você, nasceu de novo. Esse nascer de novo acontece em qual momento? Quando você desce as águas ou quando o Espírito Santo entra em você? Quando o Espírito Santo entra em você. É assim? Mas o Espírito Santo entra quando você é no momento do batismo ou é no momento que você recebe Jesus? A partir do momento que você permite, ela está falando. Você recebeu o Espírito Santo. É a mesma coisa do que ser batizado no Espírito Santo? E uma pessoa que recebe Jesus, mas não se batiza, ela recebeu Jesus, mas ela não se batizou. Ela já nasceu de novo ou ainda não? E aí o Espírito, por exemplo, quando o Espírito, você recebe o Espírito Santo, é nesse momento que você nasce de novo? Quando você nasce pequeno ou grande? Igual um bebê. Então, por exemplo, se você não alimentar esse bebê e você por acaso ficar muito tempo longe da igreja e se desviar, esse bebê pode morrer? Sim. Aí depois você tem a chance de nascer de novo? Meu Deus. Por exemplo, no caso, eu recebi Jesus e aí tive aquele momento, falei até em línguas, pastora. Daí depois eu voltei para o mundo, caí e tudo mais, e agora eu voltei. E agora, em qual estágio está esse espírito que nasceu de novo? Ele nasceu, ele permaneceu, ele fica esperando. Ele pode morrer se não for nutrido? Ele não nasceu, se não tinha saído. Então quer dizer que a pessoa que cai, ela nunca nasceu de novo, segundo Juliana Nóis. Então quer dizer que a pessoa que cai, então na verdade ela nunca nasceu de novo. Meu Deus. Fica adormecido pelo espírito.
Ser convertido e nascer do Espírito não é a mesma coisa? Ser convertido e nascer do Espírito é a mesma coisa? Vocês estão vendo como a religião atrapalha? Vocês estão vendo que coisa horrível que é a religião? Ó, uma de cada vez. Religião é misticismo. Primeira aula daqui. Quando eu penso que eu sei, eu nada sei. Então não sei nada. Mas é por quê? Porque a religião, a gente não pensa. A gente simplesmente assimila aquilo. Por exemplo, se você procurar na internet, você vai ver que a pessoa que nasce de novo, que o batismo é o momento da morte. Então, quando você desce as águas, morre a velha criatura e aí você já levanta a nova criatura. E a nova criatura é a natureza de Jesus em você. O que eu achei mais sensacional que eu li foi: e aí, a partir do momento que você já é nova criatura, você não se magoa mais, porque o Espírito de Jesus, ele faz com que você perdoe. Isso está na internet, é uma igreja grande e séria, é uma doutrina de uma igreja grande e séria. Porque diz que a partir do momento que você recebe a natureza de Jesus dentro de você, todo o seu caráter é transformado. Agora eu te pergunto, caráter fica na alma ou fica no espírito? Então, quer dizer que nascer de novo muda a alma? Não, coração. Por que eu estou fazendo isso? Para você aprender a pensar. A gente precisa aprender a pensar para que a gente possa receber revelação e entender que as coisas espirituais são espirituais. E a religião faz com que a gente transforme ela em coisas carnais. Porque quando a gente entende essa conversa aqui de Jesus com Nicodemos, a gente pega esse exemplo do nascer de novo e lê ele através da nossa referência. O que é nascer de novo? Bebê, barriga, nenê. Logo, pessoa que nasce espiritual é nenê. Será que é realmente assim? Então, espera um pouquinho. Eu tenho o meu espírito e tenho a minha alma. Aí, quando eu nasço de novo, eu ganho um outro espírito? É o mesmo espírito que eu já tinha antes. Mas é o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo, é quem? É o que o Senhor criou, a gente percebe. É a verdadeira identidade. E o que acontece com aquele espírito que eu tinha antes? É o seu espírito que conecta com Jesus. Olha, tá vendo, gente, como é que vai fazendo uma confusão gigantesca dentro da gente e a gente não sabe? Por isso que não tem como. Você veio aqui porque você quer nascer de novo, mas você já não nasceu? Então por que vocês precisam falar? Quem já nasceu de novo? Todo mundo vai levantar a mão. Daí eu vou perguntar, então por que vocês estão fazendo tudo aqui? Se eu campanha para nascer de novo. De novo. Mas a resposta vai ser. A campanha é Vai pensar agora, alguém vai levantar a mão. É outro verbo. Porque a gente não pensa a palavra. A gente não busca a palavra para que haja revelação. E a gente precisa que haja revelação. Então, a gente vai buscar aqui entender o que Jesus estava falando. A partir da desconstrução da sua mente, Nicodemos, a gente vai conseguir construir aquilo que Jesus estava falando. Certo? Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1. Ai, que coisa boa começar cedo, né? Porque daí a gente pode fluir. Gênesis capítulo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Temos aqui novamente os elementos Espírito e água. O que estava acontecendo aqui? A criação. Então a Bíblia está dizendo o que no Gênesis? Que quando Deus vai criar, Ele usa de dois elementos: a água e o Espírito.
Certo? Então a gente está falando de um processo que é espiritual. Não tem nada a ver com a água do batismo. Não tem nada a ver com a água do batismo. Senão aquele moço, o eunuco, que foi batizado por Felipe na poça, e aconteceu o que com ele? A água do batismo, a cerimônia do batismo, ela é uma cerimônia símbolo para representar algo, para que a minha alma ela consiga aceitar um fato. A missa de sétimo dia, por exemplo, ela tem um papel. É encomendar a alma do morto? Claro que não. Mas é eu deixar o morto ir. A cerimônia é para quem fica, não é para quem vai. Então aquela cerimônia, ela faz alguma coisa no espírito de quem foi ou de quem ficou? Nada. Mas ela faz com a alma. A alma conversa e conta os causos e vai aceitando o processo de morte enquanto olha para aquele corpo morto e vai a pessoa lá e fica do lado e não sei o quê. Aquilo tudo espiritualmente não tem valor nenhum. Mas é o tempo que eu preciso para aceitar aquilo. E para que toda a comunidade também aceite. Mesma coisa casamento. A pessoa entra vestida de branco. Aquele vestido, ele denota a pureza daquela pessoa? Se a pessoa não entrar com vestido branco, entrar com vestido amarelo, então quer dizer que ela não é pura? Não, a pureza está em outro lugar, mas aquilo é um símbolo. Aí as duas pessoas chegam no altar e elas fazem todo o processo de casamento. Aquilo é para todo mundo poder aceitar que aquilo está acontecendo, testemunhar que aquilo está acontecendo. Nada tem a ver com a questão espiritual, porque o casamento vai acontecer no momento da intimidade dos dois. Pós-bênção. A mesma coisa do batismo. Eu morro no momento em que eu desço a água? Não, eu morro no momento em que eu decido descer a água. Se é que isso é verdadeiro. Isso não é só um banho. Por quê? Porque eu posso me batizar porque todo mundo vai se batizar. Eu posso me batizar porque meu pai falou que eu tenho que me batizar. Eu posso me batizar porque todo mundo na igreja se batiza com tal idade. Eu posso me batizar porque senão eu não posso namorar tal pessoa que é batizada. Posso ter zilhões de outras razões. Mas o batismo é um símbolo de arrependimento. E o verdadeiro batismo acontece no momento em que eu desço a água? Não. O verdadeiro batismo acontece no momento em que eu decido me batizar. Então a gente precisa entender o que é do espírito e o que é da carne. E as coisas que acontecem aqui na terra são todas da carne. Entender? Vamos ler mais uma coisa. É como se fosse um selo, né, desse arrependimento. O que? O batismo? Não, o batismo, gente, na verdade, a Bíblia fala, tem coisas que a gente tem que obedecer. A gente obedece como símbolo. Então, o símbolo crê em Jesus e se batiza e você vai ser salvo. Certo? Então eu vou lá e faço esse procedimento. Como uma obediência. Ah, mas então o batismo sela isso? Não. O batismo é das coisas da carne. E as coisas da carne não são as coisas do Espírito. Tem algo assim, questão quando João diz sobre o próprio Jesus, que batiza, que ele batiza com água para arrependimento, mas Virá aquele que nos batizará com fogo. Com o Espírito. Sim, não. Por exemplo, Jesus precisava se batizar? Não. Teve algum efeito o batismo de Jesus? Não. Não. Mas por que ele fez? Para que se cumprisse algo a respeito dele. Quando da ordem da fecundação do óvulo, já existe uma história. Já existe um propósito de vida. Por isso que nós somos contra o aborto. Então, quer dizer, se nós somos eternos, então quer dizer que não há nem nascimento. Ah, estamos começando a adentrar no lugar espiritual. Aleluia. É isso. Pensar as coisas do Espírito por uma perspectiva espiritual. O que a gente está desconstruindo? A perspectiva natural. Porque a gente quer pensar as coisas espirituais pelos paradigmas das coisas naturais.
E as coisas espirituais não necessariamente acontecem ao mesmo tempo que as coisas simbólicas aqui da Terra. Tem gente que é casada há 20 anos e nunca se casou. Ah, mas o anel já entrou na aliança. Sim, mas a questão é que os espíritos nunca se casaram. Tem mulheres que não são casadas. Não são uma com o seu marido. O fenômeno do casamento espiritual é ser um com o seu marido. E isso nada tem a ver com vestido, aliança, música, nada a ver com nada disso. Nem com ir para a cama ou não ir para a cama. Nós precisamos saber que as coisas espirituais são espirituais e as coisas carnais são carnais. E que as coisas espirituais podem acontecer de maneira instantânea, como podem não acontecer de maneira instantânea, porque o tempo não existe no espiritual. Ah, e agora complicou. O tempo não existe. Vamos ler mais. Coisa muito curiosa, voltando para João. Quer saber das coisas espirituais? Leia João. João fala das coisas espirituais. Muito bem. Jesus, logo depois que ele fala isso para Nicodemos, que tem que nascer da água, logo no capítulo seguinte, que é o capítulo 4, ele encontra a mulher de Samaria. E ele fala para essa mulher: se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Ops, que água é essa então? Essa mesma água que Jesus estava falando com Nicodemos. E que, passando um pouquinho mais para frente aqui, ó, no capítulo 7, ele vai falar na festa de tabernáculos, que quem beber da água dele, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora eu pergunto, se você acredita que a água de nascer de novo é a da piscininha regando, então a gente devia ser um bebedouro. Porque ou é água física ou não é água física. O que Jesus está falando como água? O elemento gerador de vida. Jesus fala: aquele que beber da vida que eu tenho para ele, do seu interior fluirão rios de vida. Sim ou não? Tá indo, né? Um pouquinho. Muito bem. Nas bodas de Canaã, o que acontece? Jesus é um casamento, que é aquilo que personifica o que ele veio fazer com a igreja, certo? E aí dizem: acabou o vinho. Jesus fala: traz a água. Mas de novo água, Jesus? Traz a água. Transforma a água em vinho. O que Jesus está querendo falar para a gente quando ele pega a água e transforma em vinho? Ele está dizendo: a mim foi dado o poder de, através da água, recriar. Lembra que eu falei, quando Jesus fala da sua missão, ele está dizendo o seguinte, que ele recebeu a possibilidade de que nele habitasse a vida como no Pai. E que ele vivificaria todos aqueles que ele quisesse. Então ali ele não está simplesmente transformando água em vinho. Ele está falando: eu tenho a possibilidade, em mim habita o poder de recriar a criação. Aleluia. Porque o nascer de novo tem a ver com recriar aquilo que já foi criado. Aleluia. Esse é o nascer de novo que nós estamos buscando. Que nada tem a ver com batismo, que nada tem a ver com arrependimento,
Faz parte do processo, mas não se finda nisso. Olha o que a Bíblia diz, juntando Canaã, vocês estão vindo comigo, né? Nós estamos falando de um lugar profético, de um entendimento profético. Olha o que a Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 5. Para você entender que água é essa. Para você despregar sua mente dessa água, desta terra. Não é essa água que a Bíblia está falando. Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Agora, troca a palavra água, porque a gente fala assim, o que quer dizer nascer da água do Espírito? Água é a palavra, Espírito é o Espírito Santo. Então eu tenho que primeiro me arrepender quando eu leio a Bíblia e depois eu tenho que fazer igual vocês cantaram lá embaixo. Enche-me, Senhor. Isso não existe, viu, gente? Espiritualmente. A Bíblia diz, enchei-vos. Muito bem. Aqui, ó. Não, mas Jesus se entregou, ele amou a igreja, né? E a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Jesus se entregou na cruz por amor da igreja, que somos nós, para a santificar, para a separar do mundo. Certo? Separar das coisas do mundo, separar da percepção deste mundo, separar do domínio deste mundo. Tá? Tendo-a purificado por meio da lavagem troca a palavra água por vida, da vida pela palavra, em outras palavras, tendo-a purificado por meio da lavagem que acontece através da vida que está na palavra. Aleluia. Porque lembra assim, ó, o pendor, vocês estão me acompanhando, meus amores? Sim. O pendor da alma tende para morte. O pendor do espírito tende para vida. Certo? Quer dizer o quê? Que nós estamos mortos no pecado. A raça humana está morta no pecado. Toda ela morta. Espírito morto, toda a sua percepção, toda a sua consciência está tudo morto. Quando nós aceitamos aquilo que Jesus fez por nós, começa uma obra de separação, santificação. Começa uma obra de separação, onde eu sou separado das coisas deste mundo. E aonde vai acontecendo uma limpeza em mim, através da vida que está na palavra. Então essa água, quando a gente tem que nascer da água, isso significa nascer da vida que está na palavra. Isso é instantâneo? Não. Não é instantâneo. Não tem já nasci de novo ou não nasci. Até porque o nascimento não é esse processo de puf, nasceu, estourou a bolsa, nasceu. Espiritualmente isso não existe. Agora olha onde está isso esclarecido. No livro de Tito, capítulo 3. Vou ler a partir do 4 para dar sentido. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Temos muitas informações aqui, mas vamos ficar na primeira. Qual que é a primeira? Lavar regenerador. Então, quer dizer, eu ganho outro espírito? Não, o meu mesmo que é regenerado. Então, ele nasce criança?
Entendeu? Ele é regenerado. Acontece uma regeneração da própria criação. Vocês estão entendendo isso, gente? Que era para vocês estarem no mega manto. Acontece uma regeneração. É isso que Jesus veio fazer e é isso que ele mostra no casamento. Traz a água aqui que eu vou mostrar. O poder que habita em mim. E transforma essa água no fruto da vide. Isaías 61. Vamos ler para vocês entenderem o que Jesus fez nas bodas de Canaã. Apóstolo, Sim. A gente procura, quando ele fala aqui, lá em Efésios, que Paulo fala que ele ora para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, é isso? É disso que ele está falando? Do nosso entendimento. Sim, por quê? Porque a Bíblia também fala, por exemplo, falando sobre os ritos judaicos, fala que os sentidos deles estão entorpecidos, estão mortos. Jesus vem e rasga o véu e abre a possibilidade de que nós venhamos a ter revelação novamente das coisas espirituais. Mediante o quê? Mediante o nascer de novo, que acontece através da vida que está na palavra e que promove uma regeneração do nosso espírito. Entendeu? Entenderam mesmo? Sim. Não tem nada a ver com batismo, com receber Jesus e já nasci de novo, não tem nada a ver com nada disso, é um processo. Se eu entrei na igreja nos anos 80, me batizei e nunca me alimentei verdadeiramente da palavra, o processo de regeneração mal começou. Porque a regeneração só acontece mediante a vida que está na palavra. Então, se eu me relaciono com a palavra, não acontece a regeneração. Certo? Certo mesmo? Olha Isaías 61. O Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para pregar esperança aos arrependidos. É isso que está escrito aqui. Que é a mesma coisa do se arrepender e receber Jesus. Pregar o Evangelho, as boas novas. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos desta dimensão que nós vivemos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor é um tempo específico? Não, porque não existe tempo nas dimensões espirituais. O dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. É muito complicado a gente ler a palavra com os olhos mentais, porque a gente pega isso aqui e coloca lá na frente. Certo? Esse dia é o dia que vai chegar, o dia da vingança, o ano aceitável do Senhor. Algo que vai chegar. Mas quando a gente lê Paulo falando sobre Jesus, diz que em Efésios que a gente estava lendo, deixa eu voltar lá. Olha só. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem. Tendo-a purificado. A igreja já foi purificada. Aleluia. Em qual tempo? Na eternidade a obra já está consumida, está consumada. Então o ano aceitável do Senhor não é um tempo que está lá na frente. Porque na dimensão espiritual todas as coisas são ao mesmo tempo. E a obra já foi feita na cruz. Toda ela está consumada. Certo? Aí olha aqui, ó. E a pôr, cadê? Vingança do Senhor e consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto, ou seja, estão sob o penhor da morte, uma coroa em vez de cinzas, a restauração da glória do Espírito, óleo de alegria em vez de pranto, Aleluia. vestes de louvor em vez de espírito angustiado.
que ele está falando aqui? Aquilo que Jesus fez quando transformou no casamento a água em vinho. Vocês entendem isso? A mesma proposta que é transformar a nossa própria história, que pende para a morte, para a vida, que pende para a angústia, para a alegria, que pende para a desesperança, para a esperança. Essa é a obra de regeneração. Devolver ao Espírito a vida. Aquele que beber da água que eu tenho, do seu interior fluirão rios de vida. Aleluia. Essa é a promessa. Glória a Deus. Então Jesus pega a água, que é uma água simples dessa direção, e transforma a natureza dessa água, dizendo, se eu posso fazer isso com a água, imagina o que eu posso fazer com o seu espírito. É isso que eu faço no casamento, é isso que Jesus está falando. É isso que eu vim fazer no casamento de Cristo com a igreja. Transformar a água em vinho, transformar a vida comum em vida eterna. Aleluia. Transformar esse sentimento apático com relação à vida no fruto da vida, na alegria da vida eterna. Isso tem a ver com o nascer de novo, não é uma experiência. Aconteceu, nasci de novo. Tem muito mais coisas para falar, mas já deu, né? Os olhos de vocês estão até embaçados. De identidade tem uma busca de saber quem eu sou. E quando eu estou no Espírito, eu não quero saber quem eu sou. Eu quero saber que eu estou viva. Eu estou viva. E não me interessa quem eu sou ou o jeito que eu faço as coisas. Interessa aquilo que eu vivo. São outros valores. Sabe? São outros valores. É o que eu falei aqui para vocês terminando a campanha. A gente fica esperando que Cristo venha mudar a minha história. E Ele veio me oferecer uma história nova. E a gente fala, não, tudo bem, apóstolo, mas eu quero saber qual é a história do meu espírito. Vive. Porque pouco interessa. Então é no espírito que se vive em abundância, não na alma. Exatamente. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Pela perspectiva da alma, eu falo, casa própria, carro, oportunidades, mesa farta. Jesus está falando de vida no Espírito. Vida no Espírito. Não tem nada a ver com a qualidade de vida que eu vivo aqui na Terra. Que era o que Adão e Eva tinham. Vida no Espírito. Vida, habilidade de criar. Vida o suficiente para eu quê? Que a minha palavra cria Aleluia. uma realidade. São outros valores. São outros valores. A realidade do Espírito nada tem a ver com a realidade da carne. O problema é que a gente entende, quer entender as coisas do Espírito pelo paradigma limitado da carne, que está refém da morte. Essa expressão, a gente quer entender. É essa expressão que acaba com tudo, né? Porque a Bíblia não funciona assim. Gente, é simples, é a experiência de ler a Bíblia. Quando você começa a ler, começa a acontecer algo em você. Se você interpreta isso pela perspectiva da alma, você fala, eu li a palavra, fiquei calma. Às vezes até a minha mente tenta traduzir que aquilo está dizendo que uma porta vai se abrir. Então esse emprego, eu acho que agora é. Ou, não tá, o Senhor está falando que, nossa, vai ser esse ano que a minha promessa vai acontecer. Mas na verdade não tem nada a ver. O que está acontecendo ali é que enquanto você lê a Bíblia, o poder da morte, do medo, estão sendo atenuados sobre você. E está acontecendo um processo de regeneração do seu espírito. Para que o seu espírito desperte para a vida, não para algum assunto desta terra. Para a vida em si. É isso que Jesus vai fazer ali. Amém? Começamos bem? Sim.